O SBT-RS abre mais esse espaço na programação para as eleições 2016. A partir de hoje, eu entrevisto um a um os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Vamos saber um pouco mais das propostas de cada um para melhorias na cidade. A ordem das entrevistas foi acertada de acordo com as agendas dos candidatos. O primeiro convidado é o advogado Maurício Ziedrich, 37 anos, natural de Curitiba. Ziedrich é deputado estadual pelo PTB, partido que há 5 eleições municipais não lançava candidato próprio. Agora o PTB encabeça a coligação Novas Ideias, que possui 6 partidos. Tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Coelho, prazer estar aqui com vocês. O senhor foi secretário de obras na administração do José Fogaça entre 2004 e 2008. Perfeito. Vamos começar por esse assunto? Vamos começar. É a oportunidade que eu tenho para trazer aqui um pouco daquilo que precisa compartilhar com a experiência que eu acumulei ao longo desse tempo. Fui secretário de obras aqui da capital, fui vereador da cidade, tive o prazer de ser o vereador mais votado do Rio Grande do Sul em 2008. E a partir daí comecei com uma caminhada política de representação dos interesses, das defesas, daquilo que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul precisam. Fui deputado federal, fui secretário de Estado de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa e agora deputado estadual. E depois de 20 anos de muito preparo do PTB, nós hoje tivemos maturidade política para, junto desses 6 partidos, lançarmos uma candidatura que traz como lema novas ideias, um novo início para Porto Alegre. Estamos vendo já imagens das obras que começaram antes da Copa do Mundo. Passou a Copa do Mundo, já estão de aniversário, há 2 anos, e muitas dessas obras ainda não foram concluídas, andam a passos de tartaruga, enfim. O senhor, como especialista nessa área, como é que classifica esses atrasos? É problema de planejamento, mau uso do dinheiro público, faltou dinheiro? Planejamento, execução, empresas que foram contratadas que não tinham capacidade ou a qualidade devida do regramento dessas obras. Isso acontece muito em muitos lugares, mas a gente também tem que lembrar que, em muitos casos, quando a gente vai reformar o banheiro da nossa casa, por exemplo, a gente tem a previsão de que vai durar 15 dias a obra, dura um mês. É verdade. Isso acontece com obras que são particulares, mas com obras públicas. Na nossa gestão, na coligação Novas Ideias, como eu tenho essa expertise de poder conhecer muito das obras da capital, nós vamos criar um controle muito mais efetivo no regramento e evitando o retrabalho e o gasto público desmedido. Nós queremos construir oportunidades para que Porto Alegre tenham obras, mas que essas obras tenham agilidade, projetos de qualidade e a integração entre cidade e desenvolvimento que cresce, que se preocupa, autorizando e agilizando licenciamentos, a regularidade, fazendo com que cada vez mais a mobilidade urbana tenha melhorias e a cidade possa curtir um novo ambiente para Porto Alegre. Candidato, quando se fala em obras, o pessoal de casa sabe muito bem disso, né? Se fala também em empreiteiras, nessas relações imorais e ilegais com os governantes. O sistema que foi escancarado pela Operação Lava Jato, né? Favores, propinas, tráfico de influência. Perfeito. Enfim, na esfera municipal, isso também acontece ou em menor escala? O que o senhor pensa a respeito? O que faria para mudar? Acho que o principal combate que a administração pública tem que fazer é o combate frontal à corrupção. A corrupção não tem partido, ela não tem cor, ela tem um mal ao serviço público e à população. Eu acredito que Porto Alegre não tenha isso, mas a implementação de uma secretaria como a nossa, de fiscalização e controle, que reunirá todos os agentes de fiscalização para cuidar da cidade que nós vivemos, mas também para cuidar da cidade que administra, que gerencia as obras, as operações, nós construiremos sim metodologias de combate e de acompanhamento com metas. Nós queremos uma cidade que tenha agilidade e qualidade de serviço. Por isso que o nosso plano de governo traz uma cidade mais segura, uma cidade mais moderna e uma cidade mais colaborativa, envolvendo todos nesse ambiente de uma nova Porto Alegre, de uma nova capital. Vamos falar um pouquinho de saúde. Esse ano o Porto Alegrense foi surpreendido por várias doenças. Teve dengue, chikungunya, gripe A, o que mais aqui? Zika vírus, postos de saúde lotados. A gente foi às ruas ouvir a opinião do Porto Alegrense. Tem algumas questões aí, gostaria que o senhor assistisse agora para a gente saber o que as pessoas, qual a demanda, o que eles pedem, né? Vamos ver. Eu gostaria de saber o que os candidatos a prefeito vão fazer sobre as unidades de saúde que estão assim, ó, ninguém aguenta mais. Sabe que ela trouxe uma questão muito importante. O postinho de saúde, a unidade básica de saúde,
é aquela unidade mais próxima da nossa comunidade. As pessoas têm muitas vezes que sair de madrugada para buscar fila, garantir o atendimento. O que nós temos como regra na nossa coligação? Priorizar a saúde do município. Garantir que os postos de saúde tenham melhor acolhimento, que recebam melhor as pessoas, que não precisem ir de madrugada, que nós tenhamos lá uma resolutividade. Se eu cheguei com dor de cabeça, eu tenho que ter o remédio para dor de cabeça. Agora, se eu preciso de uma consulta especializada, eu tenho que sair com o agendamento da consulta. Garantir também que tenha uma melhor qualidade na infraestrutura desses postos. Muitos deles estão ainda em situação que precisa ter uma revisão com relação à sala de atendimento, a qualidade, o local e até mesmo a logística da comunidade, com linhas de ônibus que possam acessar, a ampliação do horário dos postos. Isso é uma regra que nós estamos definindo. Nós teremos a ampliação para alguns postos 20 horas e outros postos até as 22 horas, onde a gente consegue capitanear aquelas pessoas que não têm a disponibilidade do turno do horário comercial, buscarem o atendimento médico de melhor qualidade. Saúde vai melhorar, precisa melhorar e é o nosso compromisso de priorizá-la. Esse ano se celebra os 20 anos do Programa Federal de Saúde da Família. O governo federal paga isso, os municípios aplicam, executam. Tá? Que é a medicina preventiva, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico que vai à casa das pessoas. Mas o universo de pessoas atingidas em Porto Alegre é muito restrito ainda, 12% da população. O senhor já sabe, tem uma fórmula de aumentar isso, vai diminuir, enfim, quais são os seus planos? A saúde da família é uma preocupação justamente daquilo que tu colocaste aqui, é a prevenção. Nós temos em Porto Alegre que ampliar cada vez mais a qualificação e a atuação não só na doença, mas também na prevenção dessas causas. E para isso a gente está trazendo uma ideia muito legal de envolver as agentes comunitárias de saúde, fazer com que essas meninas e meninos que percorrem, profissionais da área médica, que correm a cidade, visitando residências, conhecendo comunidades, conversando com as famílias, possam também aplicar práticas integrativas de medicina, possam dar conselhos sobre, desde aquele momento que a pessoa precisa lavar melhor as folhas do alface para colocar em cima da mesa, até a higiene bucal e outras práticas mais qualificadas, como reflexão, homeopatia, fitoterapia, garantir que nós tenhamos uma previsão, um cuidado maior na prevenção dessas doenças para diminuir o problema do posto de saúde, das unidades de pronto atendimento, das emergências e daquelas consultas que são especializadas, evitando com que as pessoas possam, não só com essas doenças que tu citaste aqui, dengue, chikungunya, zika, mas a questão da atividade física. As pessoas têm que sair do sofá, não agora nesse momento, mas tem que sair do sofá para fazer sua atividade física, tem que desenvolver o controle do tabagismo. Sim. Nós precisamos envolver as pessoas com essas doenças que estão também preocupando muito e que lotam muitas vezes os nossos hospitais. Candidato, deixa eu lhe perguntar sobre a água. Como é que está a água na sua casa? O senhor tem tomado água da torneira ou não? Eu quero te dizer o seguinte... O senhor mora em Porto Alegre? Eu moro em Porto Alegre, cuido de Porto Alegre, sinto o cheiro que tem a água e trago aqui uma reflexão daquilo que nós vamos mudar aqui em Porto Alegre. Os pontos de captação de água, que é a grande questão, né, que a prefeitura até sinalizou, mas isso é uma obra de longo prazo, ela é cara, enfim. O novo governo vai ter que mexer nisso. O nosso novo governo vai trazer uma coisa muito legal com ele, que é a proficiência e a atividade, o registro de que quem cuida de água tem que cuidar de água. Quem cuida de obras tem que cuidar de obras. Tem muito sombreamento que precisa ser evitado. Por exemplo, o DEMAI, em vez de estar preocupado com a água, a qualidade da água, ele muitas vezes tem fuga de água na rua e vai lá fazer o conserto. Quando na integração, quando nesse momento, quem deveria fazer é a Secretaria de Obras. É a tal da crise que a gente vive muitas vezes num buraco. Quando tem um buraco na rua, a pessoa liga lá para a prefeitura, se tem um buraco aqui. Aí fica discutindo muitas vezes entre DEP, DEMAI e SMOV de quem é o pai do buraco. Nós teremos e construiremos uma central única de serviços de conservação para Porto Alegre trazer mais efetividade e mais retorno. E a água precisa melhorar. O DEMAI vai ter uma preocupação imediata na qualidade da água, no cheiro da água e na forma com que nós precisamos levar esse bem que é o bem da vida para as populações, para as comunidades, que muitas delas estão sofrendo realmente com o prejuízo disso. Vamos falar de outro tipo de segurança agora, segurança do cidadão, segurança pública. É uma atribuição do Estado, a gente sabe disso, mas os municípios, desde 2014 para cá, já podem ajudar, devido ao quê? A lei que permite as guardas municipais estarem armadas, formação de guardas municipais. Porto Alegre não tem uma guarda municipal armada
do tamanho que a cidade precisa hoje em dia. O que o senhor pensa a respeito? Vai armar mais a guarda? Vai ampliar? Qual o seu objetivo? Coelho, segurança pública é uma prioridade da prefeitura, é dever do prefeito atuar. A guarda municipal hoje, metade dela em Porto Alegre já usa armamento. Mas eu escolhi para que fosse meu companheiro de chapa, o coronel Arlindo Bonetti, que é hoje o nosso candidato a vice-prefeito, e que foi comandante do CPC, foi comandante do Batalhão de Operações Especiais, tem uma ação muito forte, muito integradora dessa matéria para colocar Porto Alegre num protagonismo diferenciado. Nós precisamos trabalhar com segurança pública, ou com a insegurança que a gente vem vivendo, pelas ausências, pelas carências do Estado. E aí precisa ter policiamento e precisa ter esse policiamento acompanhado da Guarda Municipal e do pagamento, por que não, de horas extras para a Brigada Militar, para que tenhamos a sensação e a atuação de segurança no nosso município. Não precisa somente depositar todas as vocações para o Estado. A gente pode fazer isso. E faremos. Iluminação pública, quando eu fui secretário, nós trouxemos iluminação para algumas ruas e que isso fez com que nós tivéssemos uma redução de 70% dos índices de criminalidade. O asfaltamento numa comunidade carente faz com que a ambulância chegue mais rápido, faz com que o caminhão do gás chegue mais rápido, faz com que a entrega do material de construção chegue mais rápido, mas também faz com que a viatura da Brigada Militar chegue mais rápido. Então são metodologias, mecanismos que a gente precisa trazer para a cidade. Limpeza dos terrenos baldios, isso é uma competência da prefeitura. Agora, não pode só discutir segurança pública olhando os efeitos, a gente precisa buscar as causas. E segurança pública precisa ter investimento no contraturno. Fazer com que a mão de obra criminosa, que hoje busca crianças de 9, 10 anos, que dá o videogame, que dá o tênis, que dá o dinheiro pro rolezinho, mas também dá a bucha de cocaína, o pacote de maconha, a pistola, seja findada. E que isso leve as crianças para uma sala de aula, para um ambiente de integração, de empreendedorismo, para que elas retomem e que o Estado retome o papel da ordem pública. Esse é o meu compromisso com a cidade. Vamos avançar aqui nos assuntos, mas ainda na área de segurança pública e já misturando com transportes. A população reclama muito da falta de segurança nos ônibus, os assaltos. As câmeras estão lá para intimidar, mas parece que não resolve muito. Intimida, mas não acaba pelo no múltiplo, como se diz, né? No linguajar popular. A gente está assistindo uma imagem aí do ônibus. Pois é, exatamente. De mais um caso. O senhor acha que pode ser feito assim? O que dá para avançar nesse assunto aí de... Não tem condição de colocar um guarda municipal armado dentro de cada ônibus, evidente, mas os pontos principais tem, né? Coelho, eu sou membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Fiz uma audiência para discutir o problema da violência no transporte coletivo, que resultou, sabe no quê? Na convergência de todos os registros criminais desse tipo na segunda DP aqui em Porto Alegre, Menino Deus. Isso fez com que a gente tivesse uma preocupação, não só pelos assaltos. Hoje os bandidos muitas vezes motivam a comunidade para, numa ação da polícia, numa ação da Polícia Civil, da Brigada Militar, em determinadas regiões, a comunidade tranca a rua e toca fogo no ônibus, tio, com as pessoas lá dentro. Isso tem uma gravidade muito grande. A ordem pública precisa ser restabelecida. Muitos criminosos que estão assaltando ônibus são os mesmos. E isso a gente precisa colocar como se fez antigamente, na época dos punguistas aqui em Porto Alegre. Se colocava a foto do indivíduo no ônibus para fazer com que as pessoas pudessem identificar, mas também aquele cara, quando subisse no ônibus, visse, não, aqui não, aqui vamos ver quem eu sou. E uma ação de convergência entre a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Guarda Municipal, até mesmo a IPTC nesse ponto, para integrar todo esse combate à violência que a gente vem vivendo. Candidato, desculpe interromper, mas temos só mais 30 segundos, tempo que o senhor tem para concluir sobre educação. Lhe peço que fale sobre isso. Qual é o seu objetivo? Educação é chave para que a gente vença os problemas da cidade. A gente precisa cuidar da educação infantil, da educação fundamental e trazer uma cultura empreendedora para dentro das nossas escolas. Fazer com que a criança saia motivada para buscar não só aquelas outras atividades lúdicas, mas algo que possa fortalecer o crescimento de uma nova cidade, o crescimento de uma nova Porto Alegre, o crescimento de um novo cidadão. Esse é o compromisso na ampliação dos horários das creches, para que a mãe que trabalhe, para que os pais que trabalhem possam ter conforto e segurança de colocar a criança num ambiente seguro, e a qualificação dos professores, da família e das crianças na nossa rede pública municipal de educação. Candidato, muitíssimo obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigado por me darem a oportunidade de inaugurar esse ciclo de debates. Eu acho que o SBT faz um papel fundamental discutir a nossa cidade e a cidade do futuro. Muito obrigado. Amanhã, gente, Luciana Genro, a segunda entrevistada aqui no Eleições 2016. Tá bom? 12:30 eu converso com ela. SBT RS, Eleições 2016.